Que a paz, que o amor do Mestre querido possa nos abençoar. Com o nosso irmão acabou de falar, um tema mais do que atual. Segundo Filomeno de Miranda, no livro Trilhas da Libertação, ele nos diz que o número de obsidiados é muito maior do que se possa imaginar. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, nos diz que os Espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que possamos imaginar. Então vivemos nessa interação entre esses dois planos da vida. Mas a obsessão não sucede apenas entre os dois planos da vida. A obsessão se faz de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado e vice-versa, de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Então vivemos nessa interação uns com os outros, estamos todo o tempo, todo momento interferindo e permitindo que os outros interfiram na nossa vida, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Então, o cuidado que temos que ter é grande. E é por isso que Jesus nos recomenda a vigilância e a oração. Quando Jesus nos convida à vigilância, é buscarmos, primeiramente, nos conhecermos, porque só podemos vigiar algo que nós conhecemos. Então, a partir do momento que eu conheço as minhas tendências, que eu sei habitualmente dos meus hábitos, dos meus pensamentos, quando um pensamento divergente, contrário ao costume que eu tenho de pensar, vier na minha mente, eu vou saber que aquilo não me pertence. E que existe uma interferência em torno do meu pensamento. E vamos dar início ao nosso trabalho falando de um pensamento, refletindo sobre um pensamento de Jesus, quando ele diz: vinde a mim, todos os que vos achais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E dá continuidade, através de Mateus, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Quem é que se encontra cansado? Se eu perguntar aqui quem está cansado e oprimido, eu tenho certeza que muitos levantarão a mão. Eu estou cansada, estou oprimida. Mas veja bem que Jesus convida os cansados e oprimidos. Mas quando ele faz esse convite, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Que jugo é esse? O jugo é o amor que ele tem para nos oferecer. Mas ele, em cima desse amor, ele diz: aprendei comigo. Ele faz o convite para aprendermos os seus ensinamentos. E ele completa, ele diz: porque sou manso e humilde de coração. Então, quando Jesus faz o convite de aprender com ele, não é para achar muito bonito a mansidão, a calma, a humildade. É para aprender a ser humilde e manso de coração. E quando nós nos tornarmos esses aprendizes fiéis, mansos e humildes, porque o cansaço, se eu perguntar quem está cansado, todo mundo vai dizer que está cansado. Mas o cansaço que Jesus, o convite que Jesus faz, é aos humildes,
aos que de fato querem aprender com Ele a ser humilde. Porque todos dizem que está cansado. Mas quando Jesus faz um convite a ser humilde, as criaturas não querem. As criaturas estão cansadas de sofrer, mas não querem fazer o que é necessário fazer para aprender e para, de fato, tomar o jugo, o amor de Jesus. E ele nos promete que quando nós tomamos esse jugo, quando nós aprendemos a ser humilde de coração, nós encontramos descanso para as nossas almas. Lógico. E ele promete, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Todos os que começam a abraçar esse jugo da humildade, se tornando aprendiz, exercitando esse amor de Jesus e cumprindo essa lei de amor, com toda certeza encontrará descanso para a alma. Mas as criaturas não querem isso. Querem o descanso, mas não querem ser aprendiz de Jesus. Não querem buscar a humildade. É quando nós pedimos da boca. Quando nós, de fato, não tomamos o jugo dentro do nosso coração e não reconhecemos que somos orgulhosos, que precisamos tomar esse jugo e admitir as nossas fraquezas morais para encontrarmos o repouso das nossas almas. Porque a partir do momento que nós começarmos a plantar o amor, começarmos a exercitar esse amor, esse jugo que Jesus nos ensinou, com toda certeza nós ficaremos tranquilos. Porque esse jugo, esse amor que Jesus nos oferece é muito leve. O seu fardo para as nossas vistas era muito pesado. Mas aquele fardo que Jesus carregou era o peso das nossas deficiências. E quando Jesus chora, no momento supremo da partida do corpo físico, ele chora pela nossa decadência moral. Ele chora porque ele sabia como iríamos ser infelizes ao longo dos séculos, pela nossa ignorância das coisas espirituais. Então Jesus faz esse convite e através da doutrina espírita, o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que é o cristianismo redivivo, vem mais uma vez nos convidar a este jugo. O que a doutrina espírita nos ensina, além do que Jesus já nos ensinou? Então precisamos de fato conhecer a doutrina e colocarmos como aprendizes de todos esse manancial de ensinamentos. E cada vez mais que adentramos no conhecimento espírita, não de forma intelectiva, não de forma racional apenas, mas sentir o espiritismo nas fibras dos nossos corações. Começamos a aprender, começamos a entender que não sabemos nada, que somos eternos aprendizes de Jesus, que ainda nos falta muito para alcançarmos esse jugo suave que Jesus nos convida a caminhar para um dia nos libertarmos das amarras que nos prendemos ao longo dos séculos e séculos. Portanto, vamos falar da obsessão. A obsessão é uma ação persistente
que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Veja bem, a obsessão é uma ação persistente. Só pode ser de um espírito mau. Porque algo persistente é algo ruim. No sentido pejorativo da criatura ficar ali, com algo ruim insistentemente. Os bons espíritos, eles nos aconselham, eles nos orientam, mas eles não ficam insistentemente no mesmo ponto. Quando o pensamento for insistente, incômodo, sinal que vem de um mau espírito. Porque aquela intuição suave dos bons espíritos, eles dizem uma vez. Por que os bons espíritos dizem uma vez e não ficam insistindo para a nossa mudança moral? Primeiro, que os bons espíritos têm a capacidade de perceber se nós já estamos aptos a ouvir os seus conselhos. Então, os bons espíritos não vão perder tempo com criaturas que não querem e ainda não têm capacidade de ouvir. Então, eles vão compreender que a criatura ainda não está madura para determinado aconselhamento, para determinada ideia, porque aquela ideia ainda não penetra na sua mente, nem tampouco no seu coração. Os espíritos bons, eles respeitam o livre-arbítrio da criatura. Então, eles não ficam persistentemente atrás da criatura para que a criatura mude, porque eles sabem que existe outro mecanismo de mudança. O convite de Jesus. Quando a gente falou de Jesus no início, tinha um porquê. O convite que Jesus fez foi através de quê? Através de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. O meu jugo é leve, é suave. O amor de Jesus é suave. Ele faz o convite pelo amor. Mas nem todos vão pelo amor. Então existe um outro mecanismo que não seja pelo amor, que exerce também um processo de mudança, que é a dor. É um elemento que é utilizado para que a criatura desperte a consciência para os valores reais, para os valores espirituais. Então, a grande maioria dos que encontram na Terra, não escutando o convite de Jesus pelo amor, fatalmente irão pela dor. Se não é nesta encarnação, será uma próxima encarnação. Infelizmente, existem pessoas que sofrem e não despertam a consciência. Sentem a dor bate à sua porta e elas não ouvem. Esses buscam o sofrimento, mas eles não buscam, não é um processo natural. O sofrimento é uma consequência da rebeldia do espírito, do orgulho, da vaidade, do desvio da lei natural da vida. Quando eu desvio da lei de amor, eu encontrarei dor. Se eu não desperto, se eu não acordo pelo processo da dor, eu vou sofrer amargamente. E muitos desses que sofrem, não compreendem porque sofrem. Não compreendem porque estão num processo obsessivo. Consequência das minhas más escolhas. Consequência de eu não ter ouvido a voz da intuição. Consequência de eu não ter dado ouvido aos conselhos amigos que me chegaram insistentemente. Eu busco a dor. Eu busco
o sofrimento, mas não é preciso sofrer para ser feliz. Não é preciso sofrer. Não estamos na terra para sofrer. Logicamente, a terra existe dor, existem provações, mas podemos tirar dessas provações elemento de avanço, de crescimento e de felicidade para nós. Precisamos sair do processo de expiar, porque uma coisa é a prova, outra coisa é a expiação. Provas nos servem de crescimento. Enquanto eu não aprendo, enquanto eu não entendo porque sofro, eu vou continuar sofrendo. E aí, de inconsequência em inconsequência, eu vou colhendo a expiação. Se eu faço algo equivocado contra uma pessoa, se o erro seja, que quantidade de erro seja, porque o erro não está no erro em si, no ato em si, está no conhecimento que eu possuo, na responsabilidade do conhecimento que eu já adquiri, porque às vezes eu me espanto com o assassino, com o adúltero, mas eu tenho conhecimento. O assassino, o adúltero, não tem. Talvez o meu ato pequeno diante do todo, mas grandioso diante de Deus. A justiça divina é bastante diferente da nossa justiça. Vai de conformidade à minha capacidade de entendimento e de maturidade. Quanto mais maturidade, quanto mais conhecimento eu tenho, mais responsabilidade. A consequência virá com mais força, porque a consciência vai pesar mais forte. Porque a lei divina está escrita na nossa consciência. Aquele vai ter como dizer, eu não sabia. Nós não teremos como buscar um atenuante, não teremos como dizer que não sabíamos. A consciência vai mostrar, vai estar lá, você sabia. Quantas vezes, repetidamente, foi dito a você, e você vai lembrar disso. Principalmente no momento do juízo. Que juízo é esse? No momento em que eu aportar a realidade espiritual, desvencilhado do campo carnal, da nuvem que obscurece a minha consciência na carne. E aí, eu vou me encarar como eu sou. Eu vou perceber os meus equívocos. Quanto desperdício, quantas oportunidades de crescimento, quantas provações que eu poderia ter vencido. E não fiz absolutamente nada para superar os meus erros, as minhas fraquezas morais. Então a obsessão é uma doença da alma. Ela decorre sempre de uma imperfeição moral. Os Espíritos nos falando, Allan Kardec nos falando da obsessão, ele diz que nos casos de obsessão grave, o obsidiário fica envolto, impregnado de um fluido pernicioso, que vai neutralizar a ação salutar dos fluidos salutares e o repele. Esse fluido pernicioso repele um bom fluido, não combina. São incompatíveis. Os bons fluidos são compatíveis com os maus fluidos. Hoje eu estava lendo um artigo bastante interessante do nosso irmão Osso Carrara, da internet. E ele falava desses ambientes pesados que nós adentramos, que nós sentimos quando adentramos determinados ambientes, sentimos um peso desagradável. E esse peso pode vir de um peso nas costas, de um mal-estar generalizado,
Pode vir de uma dor no estômago, de uma dor de cabeça, de um mal-estar qualquer, que impregna o nosso perispírito. Quando nós adentramos, quando nós estamos saudáveis, equilibrados, e adentramos determinados ambientes pesados, nós sentimos esses fluidos densos. Qual a causa desses fluidos densos? Os pensamentos das criaturas que ali habitam. Os pensamentos das criaturas que ali frequentam, que ali vivem. Pensamentos de inveja, de sentimentos hostis, pensamentos de vaidade, de orgulho, de exacerbação de todas as viciações vãs. O que devemos fazer quando adentramos esses ambientes? Às vezes adentramos uma loja e nos sentimos mal. Talvez ali na loja, ele fala até alguns exemplos. Talvez ali naquele ambiente tenha uma pessoa ou várias pessoas que estão com mau humor, que atendem de forma desagradável pelos pensamentos nocivos e perniciosos que alimentam em sua alma. E nós, ao invés de impregnarmos o ambiente com pensamentos bons, nós nos deixamos impregnar pelo mau fluido. E aí, quando o outro é mal-humorado comigo, eu também sou mal-humorada com ele. Quando o outro me dá um fora, eu devolvo pior do que ele me deu. E eu estou colaborando para que o ambiente fique pior. Assim é no ambiente da nossa casa. Se a criatura me responde, me agride, eu devolvo a agressão na mesma moeda, eu estou impregnando o meu ambiente com fluidos deletérios. Aquilo fatalmente, com o tempo, vai causar danos no organismo perispiritual e no corpo físico. Todas as doenças físicas são decorrentes das doenças da alma. A impregnação desses fluidos densos que vêm das nossas mentes em desalinhos. No dia que soubermos pensar bem, nós nos curaremos de todas as doenças. Porque as doenças nada mais são que doenças da nossa alma doente. E nós não imaginamos que quando viemos à casa espírita, quando vamos assistir uma exposição desta natureza, também trazemos as nossas companhias habituais. E se no momento de exposição doutrinária eu estou com um pensamento nocivo, eu estou pensando mal de alguém, eu estou impregnando o ambiente fluídico daquela casa espírita. E muitas vezes eu estou atrapalhando o trabalho espiritual de uma equipe que preparou o ambiente para me receber. Então eu tenho que tentar. E se eu estou em desarmonia, se eu passei uma semana ruim, eu tenho que tentar entrar na harmonia daquele ambiente. Eu tenho que tentar entrar no equilíbrio daqueles bons espíritos que ali já estão, para que eu possa alimentar a minha alma, para que possa sanar. Porque não basta ir à casa espírita, como eu fazia nas religiões tradicionais. O domingo eu vou falar com Deus. Mas não é no domingo que temos que falar com Deus. Somos deuses, somos divinos. Precisamos alimentar o divino que nós possuímos. Foi Jesus que nos disse isso. Então temos Deus o tempo todo dentro de nós. Precisamos alimentar os bons sentimentos uns para com os outros. Se o outro me agride, se o outro me fere, eu não posso devolver na mesma moeda. Então eu não estou abraçando o jugo de Jesus, que nos diz amar os nossos inimigos. O que seria amar os nossos inimigos? E os Espíritos vêm, Allan Kardec vem falando de uma forma linda no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar os inimigos é algo tão fácil.
É devolver o mal com o bem. Amar o inimigo não é ter a mesma afeição que a gente tem por um amigo, por alguém que a gente confia, por alguém que nos ama e nos quer bem. O fluido de alguém que nos quer bem é diferente do fluido de alguém que vibra contra nós. A aproximação de um amigo e de um inimigo, o coração bate diferente. Então não poderíamos dizer a nossa intimidade, as nossas dificuldades ao inimigo. Não ao inimigo. É se caso ele queira reconciliar-se conosco, damos essa oportunidade. É devolvermos o bem com o mal que ele nos deu. E é justamente isso que Jesus nos fala no Evangelho, entregar a outra face. É devolver o bem. E assim a gente vai se libertando das amarras obsessivas que nos prendem. Porque nos prende, nós somos obsidiados porque nós permitimos sermos obsidiados, não somos vítimas. Porque senão Deus seria injusto. Somos o que edificamos em nosso ser. Somos nós que estamos trabalhando pela edificação desta casa que somos nós. Somos dono da nossa casa mental. Nenhum espírito pode emitir um pensamento para mim. Se eu não deixar entrar, ele não entra. Quando o espírito chega na nossa casa, ele bate a porta. Ele não entra assim, não. Ele tenta entrar, ele joga a ideia. Mas ele joga a ideia. Abra a porta. Mas eu abro a porta se eu quiser. Porque ele joga a ideia malévola, eu aceito a ideia se eu quiser. Se eu for inferior, eu vou aceitar a ideia. Como? Se você sabe discernir um pensamento bom de um pensamento mau, e por que você acatou a ideia de um pensamento mau? Por quê? Porque você quis. Porque você alimenta o pensamento mau. Porque você se compraz no erro. Então é isso a obsessão. Apresenta caracteres muito diversos. Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Veja a gravidade de uma obsessão. Vai desde simples influências morais até a perturbação completa do organismo e das faculdades psíquicas. Pode levar a uma loucura, caso traga uma predisposição a tal. Então não é tão simples assim a doença moral da humanidade. Inicia no processo de obsessão simples. E Kardec, para que a gente entendesse melhor, fez uma classificação. Poderíamos imaginar como uma doença que a gente pega, uma simples gripe, e a gente vai deixando, avança, não toma o medicamento necessário, avança para uma bronquite, daqui a pouco está numa pneumonia. E você não está nem ligando. E aí você vai ter que tomar um remédio mais forte, mais amargo, mais difícil. Vai sofrer mais. Allan Kardec nos diz que a obsessão é o espírito inferior que, através da tenacidade, da persistência, intromete-se na vida do obsidiado, dando-lhe sugestões contrárias à sua forma habitual de pensar. Então, se a gente conhece, se a gente sabe o que naturalmente vem na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, se um pensamento se introduz na minha mente que não é o meu hábito de pensar, aí eu estou sobre um processo de obsessão simples. Todos nós passamos por esse processo de obsessão simples.
Os espíritos influenciam em nossas vidas muito mais do que a gente possa imaginar quando a gente falou no início. Mas, se essa obsessão simples, mesmo a Kardec falando que o nome é obsessão simples, não é tão simples assim. Porque se ela não for tratada, se ela não tiver o devido cuidado, ele vai se acentuando. Cada sessão, cada investida que esse espírito emite para a minha mente é aceito, mais cerco fica mais difícil, mais impregnado com o fluido do espírito eu fico. Daqui a pouco o meu fluido está muito parecido com o do espírito, eu não me percebo mais. Eu não noto mais quando eu adentro ambientes pesados. Eu estou tão parecida com aquele ambiente. Eu já estou tão materializada que aquele ambiente já não vai me fazer mal. Eu fico muito preocupada quando a pessoa diz: eu não sinto absolutamente nada. À medida que nós formos nos espiritualizando, é natural que a gente sinta. É natural. Nós estamos num planeta de provas e expiações que tendem mais o mal que o bem. Que é impregnado de fluidos densos. Se eu não sinto, é porque eu estou impregnada de fluidos muito densos. Porque à medida mesmo, como Kardec nos diz que todos somos médios, todos somos sensíveis à presença dos espíritos. À medida que eu vou me espiritualizando, vou me desmaterializando, eu vou perceber um fluido que está abaixo do meu. E eu vou sentir. Eu posso não me perturbar. Eu não me desequilíbrio com aquele fluido. Mas eu vou me aperceber de forma clara. Então, quando a pessoa está com um processo de obsessão simples, ela nota. Ela sabe que tem algo estranho. E o que foi que Jesus nos recomendou? Vigiai e orai, para não cairdes em tentações. Mas se eu não me preocupo, eu dou vazão ao pensamento do Espírito, ele vai começando a nos cercar e vai começando a afinizar fluidos comigo. E aí o processo pode agravar. Chega numa obsessão por fascinação, que é uma ilusão. Uma ilusão produzida pela ação direta do espírito obsessor sobre o pensamento daquela criatura. Aí, a gente vai falar mais um pouquinho adiante sobre fascinação. A criatura não aceita mais que está obsidiada. Porque o espírito tem a arte de trazer a ilusão que a criatura não está enferma. E aí, Kardec nos diz que é um caso de obsessão gravíssimo. Que é a pior obsessão. É pior do que o processo de fascinação no sentido da criatura não aceitar nenhuma orientação de quem queira lhe tirar daquela situação. Às vezes diz que aceita, da boca para fora, mas não faz nada para mudar. Porque o melindre é justamente no orgulho da pessoa, do obsidiado, que o espírito pega e faz com que o obsidiado se afaste exatamente daquela pessoa que quer lhe abrir os olhos. Não só se afastar. Cria uma animosidade do fascinado para com a pessoa que quer lhe alertar. E às vezes, de uma amizade se vira uma inimizade. A pessoa fica inimiga daquela pessoa que poderia lhe auxiliar. Porque o espírito tem a arte e a ilusão de acreditar que a pessoa está correta em todas as suas atitudes. E aí, se a pessoa não cuida de um processo de fascinação, entra no processo de subjugação. Entra no jugo do obsessor. E aí é quando vai acarretar todas as perturbações no organismo e nas faculdades psíquicas. A pessoa vai saber que está obsidiada, mas ela perde completamente a vontade. Ela já não é dona da sua vontade. O espírito tem um domínio tal que a pessoa não pode mais sair daquela situação sozinha. Não sai.
Kardec nos diz que uma pessoa subjugada vai precisar da ajuda de uma terceira pessoa com autoridade moral. Porque processo mais complicado. Houve uma teia, houve uma interação, houve uma permissão. Ocorreu uma permissividade, uma afinidade e o processo se tornou grave. E aí, vai tomar o antibiótico necessário, porque não mais precisa só do repouso de uma gripe simples. Você vai ter que tomar um medicamento mais forte. Então a obsessão, ela apresenta alguns sinais. Que sinais são esses? A gente poderia citar vários sinais de processo obsessivo: angústia, depressão simples, média, grave, perturbação no sono, insônia, pesadelos, mau humor, desinteresse pelas coisas espirituais, pelo estudo, pelo trabalho, isolamento social também, pensamentos ruins na mente, pensamentos suicidas, desregramentos sexuais. Logicamente, não se segue, não vamos concluir que todos os portadores desses sintomas estejam obsidiados, porque há outras causas, né, conhecidas na ciência médica, que podem provocar essa sintomatologia. Mas são sintomas que pode ver que tem processos. E essas sintomatologias também da ciência médica podem estar assomada a processos obsessivos. Pode não estar só porque às vezes o processo obsessivo ele se agrava e chega a tal ponto que a pessoa vai precisar de ajuda médica mesmo, que já atingiu o corpo material. Mas se não tirar a causa, a criatura não vai se curar. Não vai se curar. Vai ser um obsidiado a vida inteira. E ao abordar no plano espiritual, eu vou me libertar desse processo obsessivo? Não. Quem irá me receber na porta do túmulo? Os obsessores, os comparsas, aqueles que eu me afinizei em vida, aqueles que eu convidei a estar comigo. Por isso que Jesus diz: reconciliai-vos enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, para que tu não sofra posteriormente e seja arrastado por esses espíritos ou por essas turmas de espíritos levianos. Portanto, para esses espíritos inferiores precisa de uma ascendência. Kardec diz no Livro dos Médiuns o seguinte: ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, senão pela superioridade moral. Os espíritos perversos sentem que os homens de bem os dominam. O que é que fazemos para preservarmos das enfermidades? Kardec nos diz que precisamos fortificar o corpo, nos alimentar bem, fazer exercício físico, para estarmos em equilíbrio o nosso corpo, termos uma boa imunidade, para garantirmos contra a obsessão, precisamos fortalecer a alma, onde segue que o obsidiado necessita o quê? Trabalhar a melhora moral. Precisa se reformar. Precisa trabalhar no seu mundo íntimo, porque senão não vai ser curado nunca dos processos obsessivos. Passa a vida toda na casa espírita, conhece os processos obsessivos, conhece as classificações das obsessões, conhece todas as obras básicas, mas é um obsidiado. Porque não se tornou um aprendiz de Jesus. Porque não usou a humildade para reconhecer suas fraquezas, para mudar a sua vida, para fazer novas escolhas, para trilhar novos caminhos. Pelo contrário, se afastou dos seus irmãos de caminhada e deu ouvido àqueles que lhe satisfaz a vaidade, o orgulho, a ambição. Quantas vezes deixamos de ouvir conselhos bons para ouvir o que nós queremos ouvir? Tem pessoas que vêm à casa espírita fazer atendimento,
mas não ouvem, não estão preparados para ouvir. Então, dificilmente sairão dos processos obsessivos, porque sai um e volta 7. Se eu não trato a minha alma, vou me impregnar novamente. Então, os espíritos inferiores ligam-se apenas àqueles que o ouvem, junto aos quais têm acesso e aos quais se agarram. Se conseguirem estabelecer domínio sobre alguém, identificam-nos com seu próprio espírito, fascinam-no, obsidiam-no, subjugam-no e o conduzem como se fosse uma criança. É muito perigoso. Mas a gente vai falar da fascinação. Tem assustado muito os processos de fascinação. Nós temos observado que atualmente, pelo conhecimento maior que as criaturas já possuem, pelo avanço de todos os processos que estamos vivendo, pelo avanço da espiritualidade, pelo conhecimento, hoje a doutrina espírita está espalhada nos meios de comunicação. Todos podem ter acesso a esse conhecimento. Os espíritos sabem disso. Os espíritos hoje, para investirem, eles vão sentir mais dificuldade. Porque antes não tinham conhecimento da doutrina espírita. Ninguém tinha um conhecimento vago de alma penada. Mas não se sabia a existência patente dos espíritos. Então, no início, poucos conheciam o espiritismo. Hoje, todos podem ter acesso ao espiritismo. Então, com o processo de transição que está havendo nas terras, está havendo obsessões mais sutis, porém não mais simples, mais graves. Você pode observar, inclusive no filme de Chico mostra isso bem patente, que aquelas mulheres que chegaram obsidiadas, aquela irmã de Chico, que parece que a irmã de Chico estava obsidiada, tinham convulsões, chegavam se batendo, gritando. Chega uma pessoa dessa maneira na casa espírita, todo mundo vai notar. Todo mundo vai ver. É um processo de subjugação. Mas existem as obsessões sutis sob o fascínio de um espírito. A pessoa passa naturalmente a conviver com as outras pessoas sem ser imperceptível que é uma pessoa fascinada. Porque é presa pelo orgulho. Infelizmente, hoje, no movimento espírita, no meio espírita, tem muitos fascinados. Isso é um perigo. Porque, às vezes, esses fascinados tomam postos que não estão preparados para exercer trabalhos espirituais. Se tornam presa de inimigos do bem, de adversários do Cristo, e divulgam dentro do bem o mal. De forma muito sutil e sorrateira, e a gente pode ver isso perfeitamente através de livros, através de algumas exposições doutrinárias longe de Jesus, fora de Kardec, completamente estapafúndios, ideias completamente desvirtuadas do que seja espiritismo. Portanto, são os processos de fascinação que não só pegam no meio espírita, pegam todos que estão aqui, mas não estão. Que estão aqui, mas estão com a mente lá fora. Que vêm para a casa espírita, mas não se reformam. Esses são fascinados. Esses que têm o espiritismo na baixada, ficam na superfície do espiritismo. Acreditam que é mais uma doutrina. Não é mais uma doutrina. É a revivência da doutrina do Cristo. Incomoda o mundo invisível. Essa turba de espíritos está incomodada com o espiritismo. Por que os espíritos se incomodam tanto com o espiritismo? Porque sabem que o espiritismo é luz em nossas vidas. Porque sabem que clareia as nossas ideias. Porque sabem que tirou muitas pessoas dos processos obsessivos. Porque sabem que o espiritismo é a verdade que vem dos planos superiores até nós. E eles querem invadir as casas espíritas e semear a discórdia, a desunião, a intriga, a maldade, colocando uns contra os outros. E as pessoas não veem, não ouvem,
de espíritos, essa legião de espíritos das trevas, e se tornam fascinadas. Terão consequências graves nas suas vidas, porque não impedirão o progresso. Não impedirão o progresso. Não conseguirão impedir os que estão no bem. Não silenciarão a fala da verdade, mas paralisação. Ficarão retidos por esses espíritos. Chorarão a oportunidade perdida. Rogarão misericórdia a Deus. E o Senhor lhe dirá: tiveste a tua oportunidade e não aproveitaste a oportunidade. Trabalha para que tu possa voltar ao corpo, mas não terás mais o conhecimento espírita, porque não soubeste valorizar o conhecimento espírita, e te tirará o direito que tiveste e dará a outro que não teve. E assim os espíritos vão nos dizer, porque a nós já foi dado muito, e a quem muito recebeu, muito será cobrado. Certo dia estávamos aí, jovens que erraram, que foram investidas nesses espíritos que estão pegando a juventude de forma coletiva e levando para as bebidas, para as drogas, de todas as naturezas, para a sexolatria, para as ideias materialistas do ateísmo. E os jovens não estão se dando conta disso. E o que acontece? Esse jovem veio chorando. E a espiritualidade lhe disse: terás uma nova oportunidade, com muita comiseração, muita misericórdia do Pai, porque eles não nasceram em berço espírita. Esses jovens não tiveram o conhecimento que nós temos. Não. E a espiritualidade renascerás em novo corpo. Mas terás um talento que muitos gostariam de ter. Terás o talento do conhecimento espírita. Nascerão em família espírita, em berço espírita, para que desde cedo saibas que não podes fazer o que tu fizeste hoje. E todos rogavam isso. Nós também rogamos. Nós fizemos promessas. E o que estamos fazendo com esse talento? O que estamos a fazer com o conhecimento que Deus me deu? Desinteresse pelas coisas espirituais? Cansaço e fadonho pelo que é de Deus? Deixo as coisas espirituais para depois? Eu vivo unicamente a minha vida material? Eu dou mais importância à matéria do que a minha condição de espírito? Eu vou colher. Porque se eu vim com conhecimento espírita, é para eu fazer o oposto. Se eu vim com este talento, é para eu fazer o oposto. Tenho certeza disso. Então a fascinação é uma ilusão que é produzida pela ação direta sobre o pensamento do outro. Paralisa o raciocínio. Inspira confiança cega. O espírito é ardiloso e hipócrita. Fala em nome da caridade, em nome do amor e de uma falsa caridade, de uma falsa tolerância. Quantos erram, não é? Mimam seus filhos com bens materiais, excedem, colhem depois o que plantaram. Colherão e sofrerão as consequências da sua educação equivocada. Verão seus filhos nos caminhos dos erros, dos valores equivocados. Acreditamos que dar alguma coisa a alguém, seja algo material, mas o melhor presente que eu posso dar a alguém é o presente do conhecimento, do esclarecimento, de levar aquela criatura a promover sua autocura. Porque ninguém promove a cura de ninguém. Casa espírita não vai promover cura de ninguém. Não é passe que resolve. Eu me conscientizar que eu sou o promotor da minha cura. Eu sou senhor da minha vida e eu não posso permitir que outra mente domine a minha mente, seja desencarnado ou encarnado.
Porque tem muitas pessoas encarnadas que são obsidiadas por outros encarnados. Quantos falsos amor? Quantos adoram que o marido, que a mulher tenha ciúme? Quantos fazem os caprichos uns dos outros, dos filhos, que são manipulados pelos filhos? Eu estudo, eu vou passar de ano. Mas se eu passar, eu quero aquele presente no meu sonho. Eu sempre disse para minha filha, ela sabe isso, passe que é sua obrigação. Eu dou parabéns. Meus parabéns. Que é melhor que isso? No dia do aniversário, que é melhor de uma oração, presente de uma oração, e nós nos ligamos com bens materiais, de dar, de ter, de possuir a outra pessoa. Como não temos nada dentro de nós, como não alimentamos o jugo de Jesus, a gente não tem. Não tem sentimento, não tem amor, não tem pensamentos elevados. A gente só pode dar coisa material. E a gente perde o filho, bota o filho para perder. Quando entrega na mão de uma criança um celular. Quando faz de uma criança pequena um adulto antes do tempo. Ah, sua roupinha era tão bonitinha. Aquela menininha toda parece uma adulta. Mas está linda. Linda a sua maquiagem. A criança perde a beleza da infantilidade, da essência pura. E nós queremos fazer de uma criança um adulto velho e ranzinzo. Porque tem adulto que se torna ranzinzo. Mas tem velhos que são afetuosos, amorosos. Portanto, nós é que permitimos. Então o Espírito tem a tática de nos afastar. Quem nos pode abrir os olhos? Leva-nos a situações ridículas, comprometedoras e até perigosas. E a pessoa não se apercebe disso. A pessoa não nota que ela se tornou presa de maus espíritos. Então, como não há cego pior do que aquele que não quer ver, reconhecida a inutilidade de toda tentativa para abrir os olhos do fascinado, então a primeira vez a gente... Eu acho que está caindo aqui, tá? Então, a primeira vez a gente tenta alertar a segunda vez. Fale, explica, diz. A pessoa não quer. O que é que nós podemos fazer? Com o filho rebelde que não quer nos ouvir? Allan Kardec diz o seguinte: o que se tem de melhor a fazer é deixá-lo com suas ilusões. Deixe. Ninguém pode curar um doente que se obstina em conservar o seu mal e nele se compraz. Porque todos podem sair do processo de fascinação. Basta querer. Basta ter vontade firme. Os espíritos nos explicam isso. Que muitas vezes nós não temos vontade firmes. E eles perguntam na questão 909 para confirmar isso. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Será que nós poderíamos vencer as nossas más inclinações com o processo de fascinação? Sim. E por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que nos falta é a vontade. Ah, com pouco de vós fazem esforços. E ele continua. Mais uma vez na questão 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam. Que não seja como quer. E assim, nós entramos porque permitimos e no momento em que quisermos, solicitamos a Deus, porque Jesus nos prometeu, pedir e obtereis. Deus não dá pedra ao filho que lhe pede pão. Se nós pedirmos de fato, com humildade, com sinceridade de propósitos, querendo modificar, Ele está de mãos abertas nos assistir. Que Jesus nos abençoe. Chegamos ao término do nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. Muita paz.